Eu nasci numa família católica. Meus pais sempre foram pessoas de muita fé em Deus, sempre acreditou muito em Deus. Minha mãe sempre foi uma mulher temente a Deus. A minha mãe foi uma grande mulher e ela sempre dizia que ela nasceu católica e que ela morreria católica. E foi isso que aconteceu. A minha mãe foi fiel à Santa Igreja de Cristo até o fim dos seus dias. Ela não ia muito à igreja porque ela morava no interior. Meu pai ainda mora no interior, na fazenda. Então, devido a eles morar na fazenda, não tem igreja próximo. Só quando vai à cidade que tem a igreja. Mas a minha mãe sempre foi aquela mulher temente a Deus que sempre rezava por toda a família, intercedia por toda a família. A minha mãe, ela ficava 1 hora sentada na cama, rezando antes de dormir. Intercedendo por toda a família, por todos nós. E eu sou muito grata a Deus. E a fé que eu tenho hoje, eu devo aos meus pais. Que foi eles que me ensinaram. Principalmente a minha mãe, que foi uma mulher de muita fé. O sonho da minha mãe era ir lá em Trindade, no santuário do Pai Eterno, agradecer ao Pai Eterno por um milagre que ela tinha alcançado. E quando ela veio a Goiânia, eu fui levar ela em Trindade, para que ela agradecesse ao Pai Eterno. Aquela promessa que ela tinha feito de agradecer ao Pai Eterno pela graça alcançada. E eu fui levar minha mãe, um ano antes dela falecer. E ela foi, e quando ela entrou no santuário do Pai Eterno, ela se emocionou. Quando ela entrou dentro do santuário, ela chorou de alegria. Por estar na casa do Pai Eterno, do nosso Deus. E foi um dia muito feliz para ela. E eu me emociono de lembrar daquele momento. Quando a minha mãe entrou ali no santuário. Ela começou a agradecer a Deus. E lágrimas desciam nos seus olhos de alegria. E ela me agradeceu muito e falou: minha filha, muito obrigada por ter me trazido aqui. Foi um dia assim de muita emoção para ela. E quando ela estava internada, no hospital esperando vaga para UTI, ela falou assim para mim: se eu ainda tiver vida, eu quero voltar lá na casa do Pai Eterno. E eu falei para ela assim: mãe, se Deus quiser, a senhora vai sair daqui e eu quero levar a senhora de novo. E eu disse para ela: se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu quero levar a senhora de novo lá na casa do Pai Eterno para a gente agradecer a Deus por tudo. Mas infelizmente não era vontade de Deus. E a minha mãe faleceu. Mas ela faleceu feliz porque ela conheceu o santuário do Pai Eterno. E eu sou muito grata a Deus. A fé que eu tenho hoje, eu agradeço muito primeiro a Deus e a minha mãe, que me ensinou desde criança a ter fé em Deus, a recorrer a Deus e pedir a intercessão de Nossa Senhora. A minha mãe era muito devota a Nossa Senhora, muito devota. Minha mãe sempre pedia a intercessão de Nossa Senhora. E eu sempre fui devota a Nossa Senhora desde criança. Porém, quando eu fui para o protestantismo, tudo mudou na minha vida. Porque a partir daquele momento, eu não mais recorria a Nossa Senhora, não pedia mais a intercessão de Nossa Senhora. Eu me afastei de Nossa Senhora. Até que eu voltei à Santa Igreja Católica. Hoje sou católica, apostólica romana, graças a Deus. E agradeço a Deus por hoje fazer parte de novo da Santa Igreja de Cristo. E quando eu fui para a igreja protestante, fiquei mais ou menos 6 anos em igreja protestante. Não batizei na igreja protestante graças à minha mãe, aos ensinamentos dela.
Eu fiquei 6 anos, o pastor sempre falava para mim que eu tinha que batizar, porque o batismo da Igreja Católica não valia. Mas no meu coração, eu sentia que aquele batismo era válido. Mesmo protestando contra a fé católica, contra muitas coisas da fé católica que eu não acreditava mais. Mas eu não batizei. E cada vez que eu pensava em batizar na igreja protestante, eu lembrava da minha mãe. Eu lembrava que a minha mãe era aquela mulher sempre que preocupava com os filhos, de correr atrás para batizar todos os filhos. Nós somos 9 irmãos, uma família grande. E a minha mãe, ela sempre preocupava de não deixar nenhum filho sem batizar. E eu me lembro do meu batismo na igreja católica, muito pouco, mas eu lembro. Eu tinha mais ou menos uns 5 a 6 anos de idade, quando eu fui batizada na igreja católica. E eu lembro de alguns detalhes, assim, muito vago. Mas aquilo dava um aperto no meu coração quando eu pensava que eu ia batizar na igreja onde eu estava participando. Por várias vezes, eu falei para o pastor que eu ia batizar, coloquei meu nome, mas quando chegava o dia do batismo, eu sentia uma angústia muito grande no meu coração e eu não conseguia batizar. Aquele dia eu nem aparecia na igreja porque eu pensava, se eu batizar, a minha mãe vai ficar triste. A minha mãe vai ficar chateada, porque ela corria atrás, ela preocupava com todos nós, para não ficar sem ser batizados. E todos nós somos batizados na igreja católica, eu, meus irmãos, minhas irmãs. E aquilo impediu de ser batizada na igreja protestante. Cada vez que eu ia batizar, eu ficava preocupada com a minha mãe, pensando que ela ia ficar triste comigo. E devido a isso, eu nunca batizei na igreja protestante. O único batismo que eu recebi foi da igreja católica, porque a palavra de Deus diz há um só batismo. E hoje eu agradeço a Deus por não ter sido batizada, não ter aceitado o batismo na igreja protestante. Por causa da minha mãe. A minha mãe. Se não fosse ela, talvez hoje eu seria batizada lá também. Mas a minha mãe, cada vez que eu lembrava dela, eu recusava aquele batismo protestante. E recebi apenas um batismo, que é o batismo na igreja católica. Mesmo ficando 6 anos em igrejas protestantes, eu não fui batizada lá. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho, pelos meus pais. Se eu tenho essa fé que eu tenho hoje, veio da minha família, principalmente da minha mãe, que sempre nos ensinou, desde criança, a rezar. Quando a gente ia deitar, a primeira coisa que a minha mãe falava, que a gente tinha que agradecer a Deus, que a gente tinha que fazer as nossas orações para deitar, para levantar. Então eu aprendi a fé desde pequenininha, desde criança. Eu aprendi que a fé é importante, que é importante acreditar em Deus, que é importante crer em Deus. E o Senhor tem sido muito bom para conosco, com a minha família. Tantas graças, bênçãos, milagres eu já recebi, a minha família já recebeu. Graças à fé que nós temos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe milagres sem fé. Jesus, quando ele curava alguém, ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Sem fé não há milagres. Sem fé não tem como agradar a Deus. E hoje, a fé que eu tenho, eu agradeço também a minha mãe, que hoje está com Deus, mas que intercedeu por cada um de nós, que nos ensinou a fé, ensinou todos os filhos a ter fé. Hoje somos uma família de fé, graças a Deus. E a minha mãe, ela tinha tantos milagres que ela contava, tantas graças que ela alcançou de Deus. Entre esses milagres, ela contava um milagre que ela recebeu do meu irmão, que é um pouco mais velho do que eu, 1 ano e pouco mais velho. O meu irmão teve um problema de saúde e ele perdeu todo o movimento das pernas. Ele não conseguia mais andar. Ele tinha mais ou menos, acho que 5 anos de idade, 6 anos.
e o meu irmão não conseguia mais andar. E a minha mãe, desesperada. E um dia meu irmão falou para ela: mãe, será que eu nunca mais vou poder brincar? O meu primo, que eles brincavam sempre junto, estava ali correndo para todo lado, eles tinham praticamente a mesma idade. E aí ele falou para minha mãe: mãe, será que eu nunca mais vou poder brincar com os meus amigos, com meu primo? E dizendo a minha mãe que ela chorou muito naquele dia. Minha mãe chorou ao ver, né, o filho falando aquilo, que é o meu irmão mais velho do que eu. E dizendo ela que naquele momento o coração dela doeu. E ela saiu assim para fora de casa e ela ajoelhou e levantou as mãos para os céus e pediu a Deus que curasse o meu irmão. E pediu a intercessão de Nossa Senhora. E o meu irmão, no outro dia, ele começou a andar do nada. Ele levantou da cama, ele não andava. Ele era carregado de um lado para o outro, nos braços. E naquele outro dia, meu irmão, milagrosamente, ele levantou sozinho e começou a andar, como se nada tivesse acontecido. E o meu irmão ficou curado. Hoje o meu irmão é um homem saudável, que tem a sua família, tem filhos, graças a Deus e a fé da minha mãezinha que está no céu, que eu amo e vou continuar amando a minha mãe até o fim. Porque se hoje eu voltei à Santa Igreja Católica e hoje eu sou uma católica verdadeira, praticante, graças a Deus, em primeiro lugar, e a minha mãe, que nunca deixou de interceder por nós. A minha mãe que sempre dizia assim: eu nunca vou sair da Igreja de Cristo. Eu nasci católica e vou morrer católica. E ela cumpriu essa promessa. E essa mesma promessa que a minha mãe fez, eu também faço. Serei católica até o fim. Nunca mais sairei da Santa Igreja de Cristo. Porque aqui é o meu lugar, a Igreja de Jesus Cristo é o meu lugar. É tanto que o Senhor nunca me deixou batizar a igreja protestante. O Senhor não deixou eu batizar naquela igreja. Porque Ele me fazia lembrar da minha mãe. E Ele me fazia lembrar daqueles reflexos de lembranças do dia do meu batismo. Que eu tinha 5 a 6 anos de idade, muito pequenininha. Mas eu lembrava de alguns detalhes. Lembrava da minha madrinha, do meu padrinho. Daquele momento que a gente estava preparando para ir para a igreja receber o batismo. Aquele vestidinho rodado, bem rodadinho, que a minha madrinha comprou para mim. Lembro de alguns detalhes, mas eu lembro da preparação para o batismo. Do vestido, daquele pacotinho de balinha que o meu padrinho me comprou para mim, que era aquelas balinhas Nilva naquele tempo, que parecia uma sacolinha cheia de balinha, muito bonito. Eu lembro dessas balinhas, eu chupando essas balinhas, toda feliz, esperando o momento de ser batizada. Isso para mim, lembrar de todos esses detalhes, para mim é uma graça de Deus, porque nem todo mundo consegue lembrar com essa idade que eu tinha na época. Eu sou grata a Deus, eu sou grata à minha mãe, o meu pai, eu sou grata à minha família, a família que Deus me deu, que é uma grande família, nós somos 9 irmãos. Sou muito feliz por ter uma família grande. A minha família é uma bênção. Temos problema? Temos, toda família tem problema. Mas eu sou grata a Deus, porque somos uma família unida. Quando um precisa, o outro está lá para ajudar. É muito bom ter uma família. E é muito bom ser católico apostólico romano. Eu amo a minha igreja e vou continuar sendo católica, assim como a minha mãe foi até o fim. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus esteja em cada coração. Salve Maria Imaculada.